Ô, Flávio, eu quero só falar para o pessoal que existem bons livros sobre essa questão de guerra espiritual e, sem dúvida nenhuma, dois dos melhores são esses que a gente já falou aqui, tá? A Igreja Triunfante, eu acho que deve estar aqui na mão da editora Rema Brasil Publicações, se eu não estiver enganado, tá, gente? Na internet vocês vão conseguir encontrar. Eu participei da tradução desse livro aqui para o português, eu conheço ele bem, é muito bom, tá? Tem esse livro aqui também, do T.L. Osborne, A Mensagem que Opera. Eu sei que quem não conhece vai pensar que não tem nada a ver com o assunto, mas eu já li muita coisa desse livro. Pode acreditar no que eu estou falando, ele toca nesse assunto de forma bastante eficaz, até porque T.L. Osborne, ele foi um homem com muita experiência viajando pelo mundo, ministrando em diversos países onde a bruxaria, a feitiçaria prevaleceu durante muito tempo. E ele teve resultados positivos em meio aos trabalhos que ele fez, sem precisar praticar esse tipo de guerra espiritual que as pessoas hoje em dia parecem querer induzir os crentes a praticarem, né? Ele praticou sim a guerra espiritual bíblica em confronto com forças do mal em países dominados por eles, mas ele mostra que os resultados que ele obteve, com curas de pessoas doentes, ressurreição de mortos, pessoas com membros decapitados recebendo o membro milagrosamente de volta, T.L. Osborne, ele teve um tipo de ministério marcado por esse tipo de sinal, né? Milagres criativos, de pessoas que recebiam membros que não tinham por amputação ou mesmo por problema de nascença. Há muitas histórias do T.L. Osborne de milagres assim extraordinários. E ele era uma pessoa que combatia ferrenhamente essa questão da guerra espiritual, de lutar contra espíritos locais, né? Porque se fala muito, hoje em dia talvez nem tanto, eu não sei, mas eu me lembro que quando eu me converti, logo no começo da minha caminhada cristã, lá em 1989, 1990, por ali, tinha uma febre muito grande sobre essa questão de lutar contra os demônios, os espíritos imundos territoriais, né, as potestades territoriais, e havia muitos ministérios em algumas nações que faziam conclamação aos crentes para se alistarem no exército de oração, guerreiros de oração, para poderem lutar e combater contra esses demônios. E T.L. Osborne, que foi uma pessoa que teve êxito de forma extraordinária, acima da média, além da marca, ele nunca, jamais praticou esse tipo de guerra espiritual e, pelo contrário, ele, enquanto esteve vivo, falou, pregou, escreveu livros combatendo esse pensamento, porque ele achava isso muito parecido com as práticas de bruxaria e de feitiçaria que ele encontrava nos países em trevas, aos quais ele ia sempre pregar o evangelho, né? Então, vale a pena aí a gente parar para pensar sobre isso. Eu me lembro que de um tempo para cá, quando eu ouvia sobre esse negócio de guerra espiritual por parte de alguns pregadores que gostam muito disso, eu me lembro que, eu não sei qual foi o estado brasileiro onde isso aconteceu, mas eu sei que foi para baixo, né? Sudeste ou sul, eu não sei dizer exatamente onde foi, mas durante uma campanha ministerial de guerra espiritual, os pastores foram para as entradas da cidade para fazer xixi em todas as BRs e todas as estradas que conduziam para a cidade deles, porque eles tinham falado que os leões, eles urinavam em alguns lugares, delimitando a zona de controle que eles tinham para que ninguém ousasse invadir, né, ultrapassar os limites. E aí esse povo louco, vocês sabem que o povo acaba inventando muita moda, acabou sugerindo isso e fizeram uma campanha onde os pastores saíram fazendo xixi nas entradas da cidade, como se fosse uma espécie, sei lá, de urina ungida ou alguma coisa desse tipo, para evitar que demônios ultrapassassem os limites e passassem para dentro da cidade deles, né? Para você ver. Era unção canina. Para você ver o absurdo até onde é possível chegar. E vocês sabem que eu estou falando de uma coisa... Eu não sei se vocês tiveram desprazer de viver nesse meio, mas eu fiz parte. Eu sei como é que é, né? Eu vim de lá pequenininho, né? Como diz aquela música. E horrível, horrível. É uma pressão, é uma opressão muito grande. E por isso é bom a gente ouvir falar, né, de um outro tipo de vida cristã. E sim, existem vários versículos que falam sobre luta. Nós vamos encontrar pelo menos, deixa eu ver aqui quantos. Eu acho que 2, no máximo 3 campos. Na Bíblia, a gente vai encontrar no máximo 3 campos
que falam sobre luta. Nós temos a luta, a guerra espiritual, que a gente pode chamar de guerra espiritual, mas que é uma coisa individual, né, da luta pessoal e particular, da luta contra os impulsos e desejos da carne, esta luta constante na qual nós devemos estar engajados, e é por isso que a gente tem falado um pouco sobre isso aqui, talvez não tanto, mas eu tenho certeza que deu para esclarecer que uma das lutas e guerras com as quais a gente realmente tem que lidar é a guerra contra os prazeres e os desejos da nossa carne, né? Como a Bíblia diz, que são aquelas coisas que fazem guerra contra a alma. Então, essa luta pessoal e individual, ela existe, e existe também aquela luta que é uma luta na evangelização do mundo. É o combate da fé de guardar a nossa convicção e espalhar a verdade do evangelho numa sociedade que é hostil a ele. Então, há uma guerra nisso aí, mas a gente tem que lembrar que nessa guerra e nesse confronto, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, não são os homens, mas são os demônios por trás dos homens que fazem com que eles tentem se levantar contra nós à medida que vamos pregando a palavra. Eu separei um trecho desse livro do T.L. Osborne, A Mensagem que Opera, onde ele vai falar especificamente sobre o que a gente está debatendo aqui. A pregação exagerada da guerra espiritual com o objetivo de expulsar os demônios de um determinado país para que o evangelho possa brilhar finalmente e a vontade de Deus se estabeleça. É um trecho, eu considero curto, talvez não tão curto para uma leitura, mas eu queria que vocês tivessem paciência porque eu tenho certeza que vai abençoar vocês. Eu extraí do livro A Mensagem que Opera, do Dr. T.L. Osborne. Eu não sei em que página vai estar. Na época que eu tirei, eu coloquei página 255 aqui. Depois eu fui conferir. Não é essa página, deve ser outra. Mas eu vi que ele começa a falar sobre guerra espiritual lá na página 265. Então pode ser que eu tenha trocado aqui os números, tá? Para quem tem esse livro em casa. Mas eu quero ler o que ele diz nesse livro, A Mensagem que Opera. Ele diz: a batalha espiritual, como frequentemente tem sido apresentada, perde o objetivo que Paulo tinha em mente. Preste bem atenção. Professores e pregadores evocam imagens das forças de Deus, os cristãos, e as forças de Satanás, os espíritos malignos e dominadores das trevas, lutando entre si. Mais ou menos como se o poder de ambas fosse tão equilibrado que o conflito só possa ser ganho se os cristãos intercederem e destruírem um número suficiente de fortalezas. A intercessão é bíblica, o ministério da oração muito válido e importante para a igreja. Paulo enfatiza isso, mas nunca disse aos cristãos para lutar contra os demônios como se eles pudessem impedir ou interditar o acesso ao Pai Celestial, ou como se os espíritos maus pudessem se apossar e dominar da vida dos crentes. Estes conceitos indicam o entendimento limitado sobre o que realmente aconteceu conosco na redenção em Cristo Jesus. A experiência de Daniel, lá no Antigo Testamento, é muito citada como exemplo de como os dominadores das trevas e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais podem atrapalhar ou impedir a oração de um crente, fazendo com que ela não chegue até Deus. Vocês devem lembrar daquele texto de Daniel, quando ele fala que o anjo Gabriel chegou até Daniel falando que fazia mais ou menos 21 dias que ele tentava chegar até Daniel, no dia que ele começou a orar, e ele foi impedido por um outro anjo, que era um outro príncipe, e assim todo o texto de Daniel se desenvolve, e ele está fazendo menção a isso aqui, que de fato é uma passagem muito usada da Bíblia em conferências, simpósios de guerra espiritual. E ele continua dizendo o seguinte: o episódio que se encontra em Daniel capítulo 10, que vai do versículo 10 ao 13, é usado para encorajar os cristãos a lutarem contra o príncipe da potestade do ar e as forças espirituais do mal, como Daniel fez. Eles são ensinados que suas orações não poderão alcançar o trono de Deus, porque podem estar sendo impedidas por emissários de Satanás, a menos que eles intercedam tempo suficiente. Aí então os anjos vão entrar no conflito, como aconteceu com Daniel, e assim suas orações finalmente serão respondidas. E eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido isso, né? Quem já participou de grupo de guerra de oração, quem já se alistou entre os guerreiros de oração do Brasil, sabe muito bem que isso aqui é muito citado, é muito comentado. Aí ele fala mais, ele diz: este é um exemplo do Velho Testamento. Quando Daniel lutou, aspas, durante aquelas 3 semanas, Jesus Cristo ainda não tinha triunfado sobre Satanás e os seus demônios. Ele não tinha ainda arrebatado do poder do maligno o domínio sobre as pessoas.
Na morte vicária de Cristo e em sua ressurreição, Satanás foi despojado de sua autoridade sobre os crentes. O pai da mentira, o derrotado, não tem mais poder para interditar, interromper, impedir a oração de um filho de Deus. Jesus Cristo disse: pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Ponto. A redenção é uma obra consumada. A Bíblia diz que, vindo Cristo, o sumo sacerdote, por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Entrou no céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou os céus, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados em ocasião oportuna. Os demônios não podem mais impedir nossas orações de chegarem ao Pai Celestial. A vitória é nossa. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, é um pequeno trecho, mas eu acho que é bem interessante a gente considerar essa verdade, principalmente porque ela é ensinada por um homem que teve sucesso extraordinário ao enfrentar os demônios dos lugares onde eles agem livremente, né? Nos países onde as pessoas dão muito lugar às forças espirituais das trevas. E é interessante observar o comentário que o T.L. Osborne faz sobre essa questão, mostrando que há uma diferença entre o tempo de Daniel e o nosso tempo, porque ele está fazendo menção ao fato de que nós hoje, como igreja cristã, estamos assentados à direita de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos numa posição mais elevada, mais alta do que aquela na qual Daniel se encontrava, né? E em qualquer luta de mobilização, a gente sabe que a posição de um dos lutadores vai determinar a possibilidade da vitória. Se nós estamos por cima, no momento de combate, obviamente, nós estamos com uma situação privilegiada. Então, eu sempre penso assim, que nós que estamos em Cristo Jesus, ao enfrentarmos Satanás em nossa vida, temos que lembrar que a nossa posição é uma posição privilegiada. Se nós, quando estivermos olhando para o diabo, não estivermos olhando para baixo, é porque ainda não subimos alto o suficiente, né? Então, estamos em Cristo e no nosso confronto com Ele, que existe, que há, deve ser sempre a partir de uma perspectiva superior, mais elevada em Cristo Jesus. Tá, gente? Amém. Obviamente que a posição de Daniel era uma posição inferior em relação à posição da igreja. Há diferença entre a dispensação que Daniel vivia e a dispensação que nós vivemos. Jesus Cristo ainda não tinha sido morto, ainda não tinha sido crucificado, sepultado, ressuscitado dentre os mortos, não tinha ainda subido ao céu como nosso representante e não tinha se assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então, a coisa é bem diferente agora. Só nos basta confiarmos no nome de Jesus para que nós possamos fazer o nosso papel, fazer a nossa parte, né? Eu sei que existem passagens na Bíblia que falam sobre essa guerra quando nós estamos pregando o Evangelho nas sociedades, hostis a ele, no meio, sei lá, de repente num colégio, numa universidade, no trabalho, ou se você é missionário e você vai para um outro país com o objetivo de pregar o Evangelho e você vai perceber que os ares daquele lugar parecem ser mais pesados, há uma resistência, tudo isso por causa da disponibilidade mental das pessoas, né? E nesse tipo de trabalho, realmente as Escrituras mencionam que há uma luta, que há uma guerra. Eu me lembro, por exemplo, aqui de alguns versículos que Paulo chegava a falar. Ele disse, por exemplo, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. E quando ele fala sobre padecer por Cristo aqui, ele está falando sobre você enfrentar a oposição ao Evangelho, você sofrer nas mãos dos pecadores. E no versículo 30 ele diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, Paulo fala, porque chegando nós à Macedônia, veja que ele está mencionando aqui uma cidade. Ele diz, chegando na Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Sim, Paulo está falando sobre luta, sobre guerra na cidade da Macedônia, porque em cada lugar tem um tipo de opressão diferente. Mas em nenhum dos textos do livro de Atos, por exemplo, ou em nenhum lugar do Novo Testamento, você vai encontrar Paulo falando sobre a necessidade de fazer guerra contra os demônios da forma que está sendo ensinada hoje. Nós vamos encontrar passagens como estas, onde Paulo fala sobre ter tido um combate. Vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim.
ou como ele diz, lutas por fora, tremores por dentro, ou como ele fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2:2, quando ele diz, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, veja que já é outra cidade, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, sempre que se fala da pregação do Evangelho em alguma cidade, Paulo parece dar a ideia de que existe um combate, existe uma guerra, existe uma luta. Um outro texto que é mais ou menos relacionado com isso que a gente está mostrando aqui é Hebreus capítulo 10, versículo 32 e 33, quando ele diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então ele está falando sobre ter sido tratado mal por pessoas que rejeitam a pregação do Evangelho. E em meio a esse contexto ele diz que foi o pessoal que passou por isso, na verdade, estava sustentando, aguentando uma luta grande. Essa é a luta da qual a Bíblia fala quando nós estamos mencionando a pregação do Evangelho. Diferentemente do que muito se fala hoje, né, que você tem que lutar contra as potestades para expulsá-las de um país, para expulsá-las de uma região, todas as vezes que o Novo Testamento fala sobre guerra, luta, combate, na pregação do Evangelho, ele fala sobre a oposição que a gente sofre dos pecadores. E, gente, falando bem sinceramente, é possível que em situações como esta, porque não tem como dizer que não é uma luta, porque é, mas veja que é uma luta no sentido de ser difícil, porque as pessoas se opõem, as pessoas fecham o coração, as pessoas atacam, as pessoas vêm contra. E numa situação como essa, dependendo do grau de cegueira espiritual do povo daquela nação, daquele país, daquele lugar, é possível até que nós sejamos mortos. Não tem como negar isso. Afinal de contas, estamos falando da pregação do Evangelho. E nós pregamos tanto pela vida como pela morte. Eu sei que as pessoas, às vezes, quando ouvem ministrações sobre fé, sobre vitória, como nós costumamos falar, elas pensam que nós estamos ensinando uma espécie de teologia triunfalista, né? Que, por exemplo, o nome da igreja, o nome do livro que eu traduzi, que eu ajudei a traduzir para o português do irmão Reagan, é A Igreja Triunfante. Mas pessoas pensam que isso significa que nós estamos dizendo que a pessoa nunca vai ter problema, nunca vai passar por dificuldade, que a pessoa nunca vai enfrentar qualquer tipo de obstáculo ou que até não vá morrer por causa da pregação do Evangelho. Até hoje tem muita gente que não entendeu que é necessário que os cristãos sofram. Então nós sofremos em diversas áreas, inclusive na pregação do Evangelho. Afinal de contas, o próprio Paulo já tinha dito isso. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Jesus não tinha dito isso do mesmo jeito? No mundo passareis por aflições. Então, dependendo do lugar do mundo que a gente esteja, dependendo do lugar do mundo onde a gente pregue, dependendo do lugar do mundo onde sejamos enviados como missionários, vamos sofrer num grau de intensidade maior ou menor. E tem gente que está perdendo a vida por causa dessa pregação do Evangelho. Isso é um tipo de luta. É uma guerra, é uma batalha, é um combate, como nós vimos aqui várias vezes, expressões semelhantes, fazendo alusão a uma luta, a um combate, a uma guerra, dentro desse contexto da pregação do Evangelho. Então, pela vida ou pela morte, eu posso pregar o Evangelho numa sociedade hostil a ele. Se eu morrer por causa, por exemplo, de vez em quando eu falo sobre escatologia, e eu tenho uma linha de pensamento muito própria, onde eu acredito que o anticristo ele vai surgir de um dos descendentes de Ismael e Esaú. Porque Esaú e Ismael, na verdade, eles fizeram uma aliança, pegando filhas de ambos para casarem entre si. Né? Ismael pegou mulheres da família de Esaú e Esaú mulheres da família de Ismael e fizeram uma aliança entre os seus descendentes, os seus filhos, e ficou aí uma mistura, né? Uma miscigenação. Então, quando eu falo que o anticristo ele vai vir dos filhos de Ismael e de Esaú, não é porque eu estou dizendo que Esaú é filho de Ismael, não. É porque eles fizeram uma aliança entre si e são descendentes de Abraão, Ismael e Esaú, tá? Nesse sentido. Agora, quando eu falo isso, e eu sempre menciono que a religião do anticristo provavelmente seja a religião praticada pela maioria dos descendentes de Ismael, que é a religião que exige a decapitação de quem diz que Jesus é filho de Deus, né? E tem toda essa característica anticristã que todo mundo conhece. Algumas pessoas dizem assim para mim, Natan, você não tem medo de ser morto e assassinado por um muçulmano? Medo não, eu tenho a expectativa, né? Eu não tenho medo, eu tenho a expectativa, porque eu sei o tanto de ameaças que eu sofro,
na internet, o tanto de coisas que já me disseram, já recebi ligações por telefone e tudo mais. Então, mas eu tenho uma coisa que eu digo sempre, minha esposa às vezes ela fala comigo, ela fica preocupada e às vezes pede para o pessoal orar por mim, e eu digo para ela, eu sei que eu não queria morrer agora, ainda mais que eu tenho um filho, né? Ainda mais que eu tenho responsabilidades e gostaria de vê-lo crescer pelo menos até o arrebatamento. Mas se acontecer de me matarem, só vai confirmar aquilo que eu falei. Então, pela vida ou pela morte, eu vou estar provando que aquilo que eu falei é verdade. Então, na verdade, se um muçulmano ficar com tanta raiva das coisas que eu digo a ponto de querer me matar, ele vai confirmar que aquilo que eu estou falando é verdade, né? Ele confirma que a minha mensagem, a minha explicação, o meu ponto de vista é verdadeiro. Então, assim, se acontecer, só vai fortalecer aquilo que eu tenho dito durante esses anos, né, de 2013 para cá. Então, é uma luta, é uma guerra. Tem muita gente morrendo, muitos irmãos nossos estão perdendo a vida em países fechados, principalmente países islâmicos, onde a única fonte de direito civil do cidadão é o que diz o Alcorão. E no Alcorão, somente cidadãos que seguem a religião de Alá é que são considerados cidadãos de primeira classe, que têm alguns direitos, e todos os outros não. Tem até que pagar impostos específicos para aqueles que não são crentes, que são os kufars, né, os infiéis, os incrédulos. E o tratamento é realmente muito pesado e muito ruim. Então não adianta pensar que não tem luta nesse sentido, mas é uma luta da qual a gente já tem consciência, porque Jesus já falou sobre isso, dizendo que no mundo a gente ia enfrentar esse tipo de aflição, né? Paulo, ele teve esse mesmo tipo de combate. Então, quem quer viver piedosamente em Cristo vai realmente sofrer aflições. Então, não adianta a gente pensar que isso não é uma guerra. É uma guerra. E é sobre essa guerra que falam esses versículos, que foram poucos, mas que eu separei aqui, né? 2 Coríntios 7:5, 1 Tessalonicenses 2:2, Hebreus 10:32 e 33, e 2 Timóteo 4:6 e 7, que eu não li, mas vou ler agora. Que Paulo diz, quanto a mim... Oi? Antes de você ler Timóteo aí, o que você falou a respeito de glorificar a Deus na morte, é o que Paulo fala em Filipenses 1:20, né? Ele fala assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É o que foi falado aí. Cristo é engrandecido, quer pela vida, quer pela morte, né? E você confirma a verdade do Evangelho, né? Essa passagem é muito adequada, realmente, porque eu acho que Paulo estava com esse sentimento, mostrando que, vivendo ou morrendo, ele estava fazendo o que tinha que fazer, falando a verdade, pregando o Evangelho, e pela vida ou pela morte, a verdade seria confirmada, né? Então, eu acho que é uma luta, sim, é uma guerra, é um combate, é difícil. A gente tem medo, né? Você fica apavorado, você fica assustado, encurralado, mas você não pode se calar. O medo vem, mas você fica firme e avança em nome de Jesus Cristo, né? Afinal de contas, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de temor, mas de moderação, em nome de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então veja que ele fala realmente de combate, mas ele chama esse combate de bom e diz que completou a carreira e guardou a fé. É o bom combate da fé. Então, é uma luta, é um combate, mas não é como as pessoas falam, tá? Eu não sei se você observou, mas eu mencionei o nome de algumas cidades, em alguns dos textos que eu li, eu mencionei a Macedônia, eu mencionei Filipos, mas se nós fôssemos ler o livro de Atos, e eu quero lembrar que tudo isso que eu estou dizendo aqui está nesse livro aqui, tá? Essa questão das passagens que falam das cidades, dos confrontos, do que aconteceu em cada lugar, está nesse livro aqui, a mensagem que opera. E eu não fiz uma seleção exaustiva de todos os textos que o T.L. Osborne seleciona, mostrando como foi o comportamento dos crentes nas cidades oprimidas pelo diabo, mas ele mostra de forma bastante simples e objetiva que a luta que eles tiveram, que inclusive é uma luta que é mencionada nos textos bíblicos, mas essa luta que eles tiveram nas cidades onde foram pregar o evangelho, não foi essa luta e esse combate que as pessoas estão fazendo pelas cidades para tentar expulsar os demônios territoriais, as potestades territoriais, tá? Não foi desse jeito
que eles combateram ou que eles lutaram. E há vários textos que mostram isso. Um pequeno exemplo é Atos capítulo 6, versículo 7, que fala que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja a lógica que a palavra de Deus apresenta para a conversão em massa dos cidadãos da cidade de Jerusalém. Porque crescia a palavra de Deus na cidade de Jerusalém, consequentemente, se multiplicava o número dos discípulos. O que ele está falando aqui é que quanto mais a gente prega, quanto mais a gente evangeliza, quanto mais a gente fala, quanto mais proclamamos a verdade do evangelho e mais pessoas nos ouvem, mais pessoas crerão, porque afinal de contas, como é que as pessoas vão crer naquele de quem nada ouviram? Então, como é que elas vão ouvir se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Até um anjo teve que aparecer para Cornélio e dizer para ele, olha, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, porque ele vai te dizer palavras mediante as quais serás salvo tu e tua casa. O curioso é que o anjo vem a Cornélio e diz para ele chamar Pedro, e os crentes hoje em dia estão orando, pedindo a Deus para enviar o anjo. O anjo vem dizer para chamar o crente, e o crente está pedindo a Deus para mandar o anjo. O anjo vem falar assim, ó, chama fulano ali, viu? Eu cheguei, eu vim, mas vai chamar fulano. É exatamente isso, né? É o contrário. O pessoal hoje está querendo que Deus mande o anjo, e o anjo está querendo que as pessoas chamem os pregadores. Por quê? Porque a salvação e o resultado que a gente espera tanto acontecer numa cidade, numa família, não vem através da ação dos anjos. Gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu sei que tem gente que se esforça para me entender errado. Eu não estou dizendo que os anjos não atuam. Eu não estou dizendo que os anjos não estão presentes. Eu não estou negando o mundo espiritual. Se você quiser me ver falando sobre os anjos, procura aí no meu canal do YouTube. Vai lá no YouTube, procura Natan Rufino, ou no meu aplicativo, lá dentro do Telegram. Vai no meu site, vai onde você quiser. Procura pela palavra anjos na barra de pesquisa. Você vai ver que tem pelo menos 3 ou mais pregações onde eu falo sobre a ação dos anjos em nosso favor. Uma das últimas que eu fiz foi no ano passado, e o nome da mensagem é O Anjo da Guarda, ou Anjos da Guarda. Dá uma olhadinha lá, procura. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu pensamento. Eu não sou incrédulo, eu não estou dizendo que eu não acredito na ação dos anjos. Muito pelo contrário. Eu creio e ensino sobre isso, e sei que os anjos, todos eles, são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. O problema é que muita gente não percebe essa diferença. Os anjos, eu vou até repetir o versículo. Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. Qual é o problema? Hoje em dia, nesse desespero dessa luta espiritual desequilibrada, que eu acho que não é muito bíblica, as pessoas estão querendo usar os anjos como se os anjos fossem seus empregados. Então, em vez de eu orar a Deus para Deus enviar o anjo, eu estou querendo dar ordem para o anjo. Aí eu mando o anjo fazer isso, eu mando o anjo fazer aquilo, eu mando o anjo dar uma desembanhada na espada e dar uma chibatada na cabeça de não sei quem, o anjo vai fazer isso, o anjo vai fazer aquilo, e eu dou ordem para o anjo. Gente, nós não damos ordens aos anjos. Aí você vai dizer, Natan, de onde é que você tirou isso? Eu que pergunto, da onde foi que você tirou que você, como crente, pode dar ordem aos anjos? Ah, mas eles não são enviados para servir? Veja, são enviados para servir, não são chamados para servir. Não sou eu que chamo. Oh, meu anjo, vem para cá, meu anjo. Não sou eu que chamo o anjo. Anjo, faça isso. Anjo, faça aquilo. Eu não dou ordem ao anjo, eu não chamo o anjo. Ele é enviado para servir. Aí você pergunta, enviado por quem? Essa é fácil, né? Porque a Bíblia diz, Deus dará ordens aos seus anjos. Deus dará ordens aos seus anjos. Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, para que te sustentem. Às vezes eles nos guiam, às vezes nos protegem, às vezes falam conosco. Às vezes tem coisa que a gente ouve, que a gente pensa que é o Espírito Santo falando, mas não é o Espírito Santo, é um anjo. Nem sempre a gente percebe que é um anjo. A Bíblia fala no Antigo Testamento que muita gente recebeu o anjo dentro de casa sem saber que era anjo. Eu tive uma experiência, eu quase nunca conto sobre essas coisas que eu já vivi, mas eu vou contar. Uma vez eu tive uma experiência, eu acho que eu tinha, 3, 4 anos de crente, eu estava ainda no começo da caminhada, eu não sei nem se tinha isso tudo. E eu estava começando a estudar a Bíblia e algumas coisas eram muito complicadas para mim, né? Eu tive um problema muito grande, porque eu já buscava a Deus antes de me converter, inclusive tive um surto psicótico, fui internado no manicômio, tudo isso buscando Deus. Eu estava lendo um outro livro sagrado, que era o Bhagavad Gita,
não era a Bíblia, né? Naquela época a Bíblia eu achava ridículo, mas o Bhagavad Gita, né? Era uma coisa assim maravilhosa, porque Raul Seixas acreditava no Bhagavad Gita, então eu quis acreditar também. Aí fui estudar o Bhagavad Gita. E quando eu me converti, eu ainda estava muito confuso, eu tomei remédio controlado, tarja preta, durante ainda 1 ano, até eu ter coragem de me libertar dos remédios, né? Eu precisei ler muito livro, muita coisa, orar muito, para que eu tivesse essa ousadia. E minha mãe não queria, né? Até porque a medicina diz que não há cura para a esquizofrenia paranoide. E, embora isso possa até ser verdade até um certo ponto, se Deus não faz milagres, não adianta a gente continuar chamando ele de Deus, né? Mas, então, eu estava sendo curado num processo paulatino, eu não fui curado da noite para o dia, de imediato, o meu processo é diferente, cada um tem uma experiência de um jeito, mas eu estava muito confuso ainda sobre algumas coisas. E eu me lembro que eu estava lendo sobre o pecado de Adão, né? E algumas coisas estavam confusas na minha cabeça, sobre aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não entendia por que Deus tinha colocado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali, e eu não tinha as ideias que eu tenho hoje. Na verdade, eu só passei a pensar como eu prego hoje por causa desse episódio que eu vou contar para vocês, dessa experiência que eu tive, né? Eu estava pensando sobre isso com muita dúvida, eu estava com a Bíblia na mão, e eu estava dentro de um ônibus. Aí eu sentei numa cadeira e tinha um senhor do meu lado aqui, né? E eu estava lendo essa Bíblia e o senhor puxou conversa comigo. Ele disse assim, você está lendo a Bíblia, a palavra de Deus? Aí eu disse, o senhor conhece? Aí eu disse, conheço. Aí ele disse, você entende o que você está lendo? Aí eu disse assim, algumas coisas, né? Nem tudo. Aí ele falou assim, então posso fazer uma pergunta? Aí eu disse, claro. Aí disse assim, me diga uma coisa, antes de Adão pecar, tinha lei? Aí eu disse, não, a lei só veio com Moisés, muito tempo depois. A lei é uma coisa que Moisés instituiu. Na época que Deus criou Adão e Eva, não tinha lei ainda. Aí expliquei lá do meu jeito, né, o que eu podia, aí ele se entende. Então, o que é que você me diz sobre Deus ter proibido Adão de não poder comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso não era uma ordem? Não pode ser chamado de lei? Aí eu disse, realmente, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aí ele perguntou, mas e Adão, antes da queda, já era tentado? Aí eu disse, eu acho que não. Aí eu disse, e por que ele pecou, se a pessoa só peca depois que cede à tentação? Aí eu fiquei em parafuso, né? Aí eu olhei assim para ele, aí ele riu assim para mim, aí chegou na minha parada, aí eu me levantei e disse, puxa, que coisa interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu queria conversar mais com o senhor. Ele disse, não, a gente vai se ver de novo. Gente, até hoje eu penso que aquilo era um anjo. Eu não sei. Eu não sei se era ou não era um anjo. Mas de lá para cá, a minha cabeça, ela mudou muita coisa, sabe? Até hoje eu falo coisas sobre isso. Quando eu vou falar sobre livre-arbítrio, vou falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, vou falar da criação inicial, do homem ser tentado, do mal no corpo. Só falo sobre essas coisas por causa dessa conversa nesse dia. E isso, então, ficou marcado na minha vida. Outra experiência que eu tive, que eu sempre atribuo à presença de anjos, foi um dia que um rapaz foi na minha casa. Até hoje, esse rapaz, um dia desse, ele fez contato comigo pelo Facebook. Serginho, eu não sei se ele de repente vai ouvir essa mensagem por aí, eu não sei por onde é que o Serginho anda. Serginho, ele participava de um grupo grupo católico, né, de renovação carismática, e ele, na época, ele estava paquerando com a minha irmã, namorando, eu não sei como era, mas ele estava lá em casa, eu já era crente do fogo, né? Aí ele estava lá e ele foi sair lá de casa, era mais ou menos perto de meia-noite, uma coisa assim. E ele tinha que ir andando até não sei onde para tentar conseguir pegar ônibus, porque naquela época, naquele horário, talvez não tivesse mais. E eu fui caminhando com ele e fui pregando o evangelho para ele. E ele nervoso, preocupado, tenso. E eu me lembro como se fosse hoje. E a gente caminhando ali da Abílio Martins, em direção à Juvita Feitosa, e eu fui falando para ele da palavra. A gente saiu lá de casa, eu morava na rua 21 de Abril, passamos pelo Humberto Monte. Quem conhece aí a cidade de Fortaleza vai lembrar aqui das ruas que eu estou falando. Chegamos ali na Igreja Redonda, no semáforo da Igreja Redonda, na Avenida Juvita Feitosa, né? Avenida Juvita Feitosa. E ele muito preocupado por causa da madrugada, e Fortaleza sempre foi uma cidade muito violenta, e ele com medo de ser assaltado ou qualquer outra coisa pior acontecer com ele. E eu disse assim para ele, rapaz, Serginho, ouve o que eu estou te falando, presta atenção, porque isso aqui é mais importante para ti do que qualquer coisa. Porque se tu morrer sem aceitar o que eu estou te falando, tu vai para um lugar ruim. Mas se tu ouvir o que eu estou falando, mesmo que tu morra, tu vai para um lugar de paz. Aí ele ficou um pouco assustado quando eu disse isso, né? Se tu tá vendo que eu vou morrer, ele disse, não vai acontecer isso não. Nessa hora que eu falei isso, gente, parece que eu estava vendo 2 anjos assim em pé. Eu não vi com os olhos abertos, tá?
mas eu tive a sensação, eu não sei explicar, é como se eu estivesse vendo dois anjos em pé, eu falando aqui com ele, como se eu estivesse vendo dois anjos em pé, e esses anjos estariam ali esperando que eu dissesse alguma coisa para que eles pudessem fazer o que eu estava dizendo. Eu não daria a ordem para eles, mas o que eu dissesse em fé seria realizado pelos anjos, né? É como se fosse mais ou menos aquilo que Jesus ensinou em Marcos capítulo 11. Ele disse, se alguém disser a este monte, te lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. É mais ou menos assim. Você não está dando ordem aos anjos, mas os anjos atuam porque eles obedecem à palavra de Deus, né? E tudo que a gente fala em linha com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, os anjos acabam realizando porque eles estão fazendo aquilo que Deus quer. Então, eu senti aquilo na hora, né? E eu disse, Serginho, para falar a verdade, para você ter uma ideia de como Deus está conosco aqui e Ele tem interesse que você me ouça pregando a palavra para você, eu estou vendo aqui dois anjos do meu lado e eles vão fazer exatamente aquilo que vai ser preciso para você chegar em casa em paz. Eu tenho certeza que se você confiar, vai parar um carro de um conhecido seu que vai te pegar aqui no meio da avenida para ele deixar na porta da tua casa. Aí ele riu assim, nervoso na hora, eu botei a mão no ombro dele, aí disse assim, você não acredita não? Aí disse, rapaz, eu não sei, você acredita que vai ser do jeito que eu estou falando. Aí a gente caminhou, ele parou, ficou lá me ouvindo, passou-se um tempão, aí quando a gente tava conversando, aí parou um carro assim, aquele freio assustador, né? A gente olhou com medo, aí o cara abriu a porta assim, Sô Serginho, tá fazendo o que aí, rapaz? Um amigo dele. Aí disse, rapaz, tu tá aqui, me leva pra casa aqui, por favor, porque eu tô meio preocupado, eu tô aqui procurando uma carona, tava vendo se pegava um ônibus. Ele entrou no carro, esqueceu que eu tava lá, de tão apavorado que ele tava. Eu corri, peguei no braço dele assim, antes dele fechar a porta, né? Disse, Serginho, não se esqueça disso. Não se esqueça dessa experiência, viu? Guarde isso pra você, porque Deus tá querendo alcançar o seu coração. Aí o Serginho foi embora e eu voltei para casa, né? Então, assim, são duas das experiências que eu tive com anjos, né? Eu não sei nem se aquela do ônibus foi um anjo, tá, gente? Mas foi um negócio tão sobrenatural para mim, foi tão espiritual, eu nunca esqueci e mudou a minha forma de pensar sobre muitas coisas relacionadas à natureza humana, à tentação, à árvore do conhecimento do bem e do mal, livre-arbítrio e etc e tal. Até hoje eu prego sobre isso por causa dessa influência. Pode falar. A experiência sua aí, a primeira que você falou, que não sabe se foi um anjo ou se não foi, você não sabe de fato, mas existe respaldo bíblico para as pessoas acreditarem também que isso é possível, claro, né? Hebreus 13, versículo 2 fala assim, não negligencieis a hospitalidade, porque alguns, sem saber, praticando-a, acolheram a anjos. Então, o mundo espiritual é muito mais real do que o que a gente pensa. Claro que não é essa coisa banal que muita gente com a mente perturbada, que Paulo chama de mente carnal, às vezes fala, eu vejo anjo toda hora fala com anjo, conversa com anjo. Tem pregador que chama o arcanjo Gabriel de Gabi, né? Tão íntimo que chama de Gabi. Você já viu isso? Já sabe disso aí, né? Ou não? Não, nunca vi, não. É um pregador que eu não vou dizer nome aqui por questão de bom. Mas ele chama Gabriel de Gabi. Claro que não é essa banalização, mas realmente, quando a gente chegar no céu, vamos ter muito susto, muita surpresa, e por constatar que muitas coisas que a gente viveu aqui na Terra, experiências com pessoas que a gente achava que eram pessoas, né, em forma de gente, mas eram anjos ali em forma de gente. Não pessoas boas, né, que a gente chama de anjos. Eram anjos mesmo, que a gente achou que eram pessoas em nosso meio, né? Verdade. A gente tem a experiência e não sabe, né? Como eu não posso afirmar, então toda vida que eu conto essa história eu tenho que dizer, gente, não sei, não tenho certeza, pode ter sido. Só sei que foi assim. Foi assim, mas eu não sei se era ou se não era, né? Não dá pra gente... E às vezes a gente pensa que quando é de Deus a gente tem que ter a certeza, né? Mas eu vejo Paulo com dúvida, ele disse, olha, eu sei de um homem que fala o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, só Deus sabe. Agora. Né? Pois é, tem coisa que a gente não tem como falar, vou mentir pra quê, né? Eu só sei da parte que eu entendo bem, o resto eu não sei dizer. Agora, voltando para essa questão dos anjos, eles atuam sim em nosso favor, eles estão presentes, a Bíblia ensina muito sobre isso, você depois pode assistir uma pregação minha aí de mais de 1 hora sobre o tema e tudo mais, mas quando você vai ver os testemunhos da Bíblia sobre a forma que eles evangelizavam nas cidades onde eles entravam, não tem esse negócio de ficar guerreando, pedindo para Deus fazer isso, fazer expulsar os demônios, né? Deus como é Deus que eles falam ou não? Parece que eles ficam falando com os demônios mesmo, né? Mandando os demônios para fora e expulsando e tá fazendo guerra espiritual e aquela coisa toda. Você vai ver, por exemplo, como eu citei aqui, Atos 6:7, mostrando que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos.
mas Atos 9, 20, 22, 27 a 29 fala da cidade de Damasco. Atos 16, 4 e 5 menciona várias cidades. Atos 19, 1, do 8 ao 10, e o versículo 20 fala da atuação de Paulo e dos seus companheiros na cidade de Éfeso. E Atos 17, 16 a 18, versículo 22 e 23, fala sobre Paulo agindo em Atenas. Em todas essas cidades, oprimidas pelo diabo, por potestades, por espíritos imundos, pessoas que estavam presos na mão de muitas entidades, a forma que os evangélicos, os crentes, Paulo e os outros, pregavam a palavra de Deus ali, mostra que eles não faziam a guerra espiritual que nós estamos induzindo as pessoas a fazer hoje em dia. Eles não guerrearam do jeito que as pessoas estão pensando que os crentes têm que guerrear. Era uma guerra no sentido da oposição, dessa luta, da perseguição, né, da contrariedade. Havia essa luta, mas não nesse sentido como as pessoas falam. E o que é que eles faziam nessas cidades? Eles pregavam a palavra. Para você ter uma ideia, Atenas, que era uma cidade acentuadamente religiosa, supersticiosa, como o próprio Paulo diz, lá em Atos capítulo 17, foi o lugar onde Paulo foi chamado de tagarela. Por quê? Porque ele precisava talvez falar mais do que o normal. Porque quanto mais oprimida for a cidade, mais pregação tem que haver. E como a gente inclusive mencionou aqui, em algum momento aí das lives que a gente fez para trás, não teria sentido nenhum eu expulsar os demônios da minha cidade se as pessoas não fossem acompanhadas pela pregação da palavra de Deus. Se as pessoas não fossem iluminadas, discipuladas e treinadas para ficar firme no evangelho, o que adiantaria a gente expulsar um demônio? Porque o demônio vai, mas volta, né? Todo demônio que sai, ele tenta voltar. E o pior é que quando ele tenta voltar, ele diz, voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Porque ele se apropria, né? Ele acha que aquilo ali é dele. Então, não adianta expulsar demônios sem trabalhar com as pessoas. É uma tolice isso, tá, gente? É a pregação do evangelho que vai libertar os seres humanos. É a pregação da palavra que vai fazer a diferença. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se de Jesus Cristo o diabo até ocasião oportuna. Então, Satanás, ele sai, ele foge, mas depois ele volta. Em Tiago 4,7 está escrito, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá. Sim, ele sai, ele se afasta, ele foge, mas depois ele volta. Numa ocasião oportuna, num momento qualquer que ele achar que é um momento válido para ele tentar mais uma vez, ele vai voltar e ele vai fazer das suas artimanhas. A melhor forma da gente vencer o diabo nesse sentido, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso bairro, é pregando o evangelho, é dando testemunho, é falando da palavra de Deus. Então a gente tem que conviver com as pessoas, tem que ganhar as pessoas pela pregação da palavra, né? Lá em Mateus, se eu não me engano, é o capítulo 9, alguma coisa assim, não sei se é 9,58, 9,48, mas Jesus ele disse, rogai ao Senhor da Seara para que ele envie trabalhadores, porque grande é a Seara, mas poucos são os trabalhadores. Então, é bíblico a gente orar para que as pessoas possam ser alcançadas pela pregação do Evangelho. Jesus pedia que orássemos por pregadores, orássemos por pessoas que testemunhassem da palavra de Deus. Então, existe um elemento da oração no processo de salvação das pessoas do mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a Bíblia diz que agradou a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Não é pela loucura da oração. A gente sabe que a oração contribui, a oração tem o seu lugar no processo de salvação da vida de alguém, de uma cidade, de um bairro, de uma família, mas é pela loucura da pregação que as pessoas serão salvas. O anjo disse, manda chamar Simão, porque ele te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então é por meio da pregação. E falando sobre parentes, pessoas próximas, vizinhos, conhecidos do bairro, a melhor forma de pregar para eles é através da convivência. Então, agradou a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, mas a melhor pregação para quem está muito perto é não falar nada. Às vezes a pessoa não consegue ouvir o que a gente diz. Eles prestam mais atenção no nosso comportamento. Então, quando você se comporta de uma forma que demonstra o amor de Deus, a verdade de Deus, e às vezes esse comportamento cristão é inclusive um comportamento de rejeição, tá, gente? Não fique pensando que eu estou falando aqui para o crente ser bonzinho, aceitar tudo, concordar com tudo, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o seu comportamento seja
dizendo sim, seja dizendo não, ele tem que ser um comportamento que reflita os valores que você diz acreditar. Então, por Bem, exemplo, tá perto aí o tempo, Flávio? Já, tá será? pertinho, já tem minutinhos. Conclui aí rapidinho que Três? eu vou fazer um Três? comentário breve. Sim, Três? é 3. Agora não, 2,50 agora. 10 segundos você perguntando Então, 3. não, então, por favor, Flávio, pode falar, vá. Pessoal, eu estou muito feliz com a participação do Natan, de vocês também que estão com a gente aí. Né? O meu conselho é que vocês assistam as lives anteriores, porque tem muita coisa boa já que foi falada aqui. O propósito dos nossos encontros não é esgotar o assunto, porque a gente não vai conseguir esgotar, mas é trazer um fundamento muito forte para que você entenda a importância desse assunto e tenha esse fundamento para que não seja enganado, como muita gente é. Né? E eu não sei quando é que vai acabar esse seminário. Quero deixar também à vontade, né? Quando ele direcionar para Efésios 6, eu acho que vai começar a terminar, mas fique livre, fale quantas vezes você quiser, o que você quiser em relação ao assunto, que a gente seja muito abençoado. Né? Outra coisa também é que eu vou procurar ao máximo fazer alguns questionamentos depois, mais na frente, porque tem muitos assim, exageros. Por exemplo, tem gente que faz anatomia do corpo humano para identificar o nome daquela parte do corpo e chamar o demônio por aquele nome, se não chamar por o nome, o demônio não sai. Então, tem muito lixo que é ensinado. É uma coisa que a gente vai... Depois você vai falar mais na frente. Mas é apenas uma das coisas que demonstram o excesso dessas mentes, né, enlouquecidas por esse fascínio de querer demonizar tudo, espiritualizar tudo e querer fazer da guerra espiritual uma coisa completamente antibíblica. Vamos falar mais na frente, mas eu quero dizer assim que você está à vontade, tá certo? Para ficar o tempo que quiser aqui, não hoje, mas nas lives seguintes, quantas lives você quiser, está disponível, porque está sendo uma bênção muito grande, ok? Até um minuto para concluir, conclua aí. Quero agradecer o pessoal que está com a gente aí, né? Não vou ler o nome de cada um, mas sejam-se amados, beijados e abraçados. 50 segundos, meu filho. Pode finalizar. Gente, procurem os livros que eu falei para vocês, tá? Se tiver dúvida, tem no meu site lá para vender, natanrufino.com.br. São livros maravilhosos e abençoam muito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, obrigado pelo carinho, um abração, tchau, tchau. Então, gente, vamos voltar com mais lives aí. Fiquem atentos no Instagram. Eu vou estar anunciando mais momentos com o Natan. Domingo que vem a gente vai estar junto aqui de novo, se ele puder. E está sendo muito bom, Natan. Obrigado mesmo, de coração. Show. Beijão para a família, o pessoal que está com a gente aí. Obrigado mesmo e volta aí, porque estamos no meio do seminário, eu acho, acredito eu. Beijo para vocês, até a próxima, hein? Até mais. Valeu. Tchau, tchau, gente.